E diz assim a palavra de Deus: eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Verso 4 e 5. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Agora você vai abrir comigo em Efésios, no capítulo 5. A partir do verso 15 até o verso 21. Diz assim Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como os necios, e sim como os sábios, remido o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Santo Deus, não a nós, mas o Senhor somente, toda a glória, todo o louvor. Santo é o teu nome. Estamos aqui reunidos, igreja do Senhor, mais uma vez adorar e aprender e ouvir a tua palavra, que é a única verdade. Santifica-nos nela, Pai, porque ela é a verdade. Muito obrigado. Fala nos corações aqui nessa noite. Amarra o valente em nome de Jesus. Não deixe que ele roube a semente que será plantada aqui no coração de cada um aqui essa noite, e que essa semente possa frutificar para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu diminua cada dia mais, o Thales desapareça ao decorrer da história, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei quando vocês vão passear em algum lugar. Geralmente isso acontece quando eu estou sozinho. Fazia muito isso. Às vezes até quando eu cheguei aqui, né, os meus primos até brincavam. Falavam assim: mas você faz as coisas sozinho? Você não chama e tal? Realmente eu fazia muita coisa sozinho. Às vezes eu ia andar na rua sozinho e ficava observando a cidade. Entrei muito nas igrejas católicas ali do centro, acho bonito. E às vezes eu ia para o shopping também sozinho. E muitas dessas vezes, quando estava andando, às vezes eu me perdia no tempo. Quando eu chegava era 1 hora, quando eu saía já era 5. Nossa Deus, perdi andando e pensando muita coisa. E eu andava às vezes sem perceber. E quando eu tomava, tem que ir embora, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Voado, às vezes voado. E por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos, muitos jovens, muitas pessoas estão andando assim, como nécios, despercebidos. Muitos que conhecem a Deus, creio que todos aqui conhecem a Jesus Cristo. Todos. Se não tiver quem conheça, depois me procure que eu apresento para você. Mas creio que todos aqui conhecem a Cristo Jesus. Mas muitos de nós têm andado assim, como nécios, às vezes voado. E muitos, por causa dessa forma de andar, porque já acostumou com o cristianismo, já acostumou com a igreja, já acostumou com o ministério de louvor, já acostumou em dar aula na escola dominical, já acostumou com a igreja em geral. Então muitos às vezes passam anos
meses, dias, assim, como necios, diante do Senhor. Isso faz com que nós, cada dia mais, por mais que pareça que não, mas cada dia mais vamos se esvaziando, porque aquilo ficou tão normal para nós, que nós vamos se esvaziando, nós vamos deixando de ser guiados pelo Espírito, porque já virou algo normal, como se fosse uma máquina. Então isso acontece muito no meio do povo de Deus, dos cristãos, principalmente na juventude. Várias coisas tiram a atenção, então você começa ao dia a dia a fazer isso, e quando você percebe, você está amargo por dentro, mas você está na igreja, você está em comunhão, mas está seco por dentro. Você não consegue orar, você não consegue buscar a Deus. Às vezes as coisas boas fazem isso com a gente, família, trabalho, algumas atividades, coisas listas, coisas boas, vai acontecendo isso conosco. E eu percebo, ao analisar, principalmente a nossa juventude, que em geral, que é uma juventude que necessita, muitos buscam, mas que necessitam de uma constância em busca, de uma constância em oração, de uma constância em estar diante de Deus, em oração, em jejum, em clamor. É necessário isso. E Deus trouxe a mim essa palavra, esse versículo, esses dois textos. Então o tema, até que a casa esteja cheia. E o interessante aqui, quando nós olhamos, é toda aqui como que nós fazemos para ser cheios? Como que nós podemos e conseguimos para que possamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo não só cheios, mas guiados pelo Espírito em todo momento, em todas as situações? Como nós conseguimos então ouvir a voz de Deus em situações difíceis, em decisões difíceis da nossa vida? E aqui está todo o manual como nós fazemos isso. E diz: portanto, vede prudentemente, como andais, não como necios, e sim como sábios. Já é uma primeira coisa que nós aprendemos aqui. Não podemos desviar o nosso foco, o nosso caminho. Não estou falando que você vai ir para o mundão, essas coisas, não. Mas deixar com que o objetivo principal se apague, e as coisas vai nos tornando nécios. Então nós ficamos desatentos. Então não conseguimos mais prestar atenção naquilo que Deus está falando para nós, ou aquilo que está sendo ministrado a nós. E nós então estamos nécios nisso. Nós precisamos andar como sábios, atentos ao caminho, prudentes. Porque o interessante é que, seguindo, ele fala: remida o tempo, porque os dias são maus. A nossa vida é como um sopro. Começa, logo já vai embora. É muito rápido a vida aqui nessa terra. Nós já estamos no final do ano. Esses dias agora, estava começando o ano, era virada, já era... Esses dias que eu estou aqui em Maceió há mais de 2 anos, quase, muito rápido, e os dias vão passando assim, e não só os dias vão passando rápido, mas tem uma coisa ainda que piora, que os dias são maus.
Os dias são perversos. Então, quando a pessoa está inércia, não está sábia, não está procurando, não está firme naquele propósito, a qual nós devemos todos estar, buscar ao Senhor, glorificar ao Senhor, em tudo que nós fazemos. Então começa a vir os dias maus, o tempo passando, aí você olha lá para trás, quem não já pensou assim, meu irmão? Quem não já pensou, pode tirar a primeira pedra aí. Se eu tivesse, podia ter feito daquele jeito, podia ter feito assim. Alguns até pensam, se eu pudesse voltar. Quantas vezes eu já pensei, meu irmão, nisso? Quantas? E voltar ao tempo e falar, meu Deus, eu podia ter. Mas passou. Então ele vai dizer isso acerca do tempo. Eles são maus. Nós precisamos estar atentos a isso. E ele fala, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Duas coisas aí, precisamos compreender e conhecer a vontade do Senhor. Quando nós compreendemos, é quando nós temos a vida como está lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O verso 2 vai dizer, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós compreendemos. Então essa aqui nós entendemos. E junto com isso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você quiser abrir aí, capítulo 4, verso 3, vai dizer assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então nós compreendemos que a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que nós não podemos conformar com esse século, não podemos tomar molde desse século, não podemos ser como um líquido que joga em qualquer lugar e toma forma daquilo. Não, a nossa forma é o Evangelho, é a palavra de Deus. Ali é a forma que nós temos, é o padrão para nós. Então esse padrão não vai encaixar no padrão do mundo, porque o padrão que nós estamos é o padrão de Cristo, do Evangelho. Então aqui o padrão do mundo é esse círculo aqui, cilíndrico, e o Evangelho é como se fosse um retângulo. Não vai dar o padrão aqui, não vai encaixar. Então nós compreendemos isso. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos, irrepreensíveis. Santidade é o caráter de Deus. Ele é santo. E Ele deseja que nós sejamos assim. Então essa é a vontade de Deus. Se você não sabia, agora você sabe. Às vezes você fica procurando, qual que é a vontade de Deus? O que quer saber? É essa. Santidade, separados, não conformar com esse século, não andar de acordo com esse padrão. E isso demanda dor, renúncia, choro, perseguição, luta e às vezes martírio, morte. Demanda isso. Mas essa é a vontade dele. Independente do que vai acontecer, essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Você que se diz cristão, que conhece a Deus, essa é a vontade. Mas você percebe como o padrão do mundo tem entrado, e principalmente dentro da igreja? Como muitas igrejas e muitos lugares têm tomado essa forma secular, mundana.
E por que a nossa luta, a pregação nesse lugar, nesta igreja, sempre será santidade? Busca ao Senhor, oração, vida de acordo com as Escrituras, palavra. Porque não existe outro meio, outro método, outra forma de agradar a Deus, sem que seja toda ela de acordo com as Escrituras. Porque você dá uma ordem. Então, igreja, vai ser aqui branco essa cadeira, tá certo? Branca, tá bom. Aí vem e pinta a cadeira. Não, mas é melhor, fica legal isso. Mas Deus não pediu isso. Deus não ordenou isso. Deus não decretou isso. Deus quer que nós sejamos santos e que não conformemos com esse mundo. Essa é a maior luta do cristão, principalmente da juventude. Porque as coisas que têm entrado na igreja, pragmatismo, muitas das vezes, mas dá certo, vamos fazer. Não vê, não analisa se está de acordo com as Escrituras. Mas se dá certo, então nós vamos fazer. Nós vamos colocar na igreja. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha de acordo com a sua palavra. Santidade, essa é a vontade de Deus. Aqueles que estão andando prudentemente, sábios, aqueles que não perdem tempo, se santificam. Entendem isso. Eles entendem a vontade de Deus, que estão seguindo ali no caminho correto. Então vão se santificando cada dia mais. E o interessante, quando nós encontramos no verso 18 aqui, e Paulo vai falar: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então nós estamos andando em santidade, buscando ao Senhor, compreendendo qual é a vontade de Deus. E agora isso é uma ordem, não é uma opção para você. É uma ordem para você que se santifica, você que é cristão, você que é jovem que professa a fé cristã, você que se diz discípulo de Cristo, você que se diz mensageiro do Evangelho, embaixador de Cristo. Isso é uma ordem para nós. Enchei-vos do Espírito. Ainda vai fazer uma comparação com o vinho. Não embriagar com o vinho, mas do Espírito. A pessoa, quando está embriagada com vinho, ou com bebida forte, alcoólica, sai falando muitas coisas, muitas verdades também, porém, falando tudo que ela fala, se envergonha a si mesmo, por causa da sua imagem, se envergonhando, às vezes não está nem entendendo, mas está falando. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, aquilo que nós falamos, aquilo que nós lançamos, aquilo que nós professamos, é glória ao Senhor. Tudo que nós falamos, glória dadas ao Senhor, e não vergonha. Loucura para muitos, mas é o poder de Deus para nós. E o interessante também é que traz alegria o vinho. Muitas pessoas estão bêbadas, embriagadas, pensam estar alegres até naquele momento, porém é uma alegria falsa, porém é uma alegria que ao final, que ela acaba. Quando acaba o efeito, acaba essa alegria. Já quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, essa alegria jamais acaba. Por quê? É um fruto, é o fruto do Espírito. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, dentro de nós tem também a alegria, independente das circunstâncias. Eu não estou falando que você vai passar por uma luta e vai começar a rir, não, mas é a alegria de você saber que Deus é maior do que essa dificuldade que você está passando, que Deus é superior, é infinitamente maior do que essa luta, essa barreira, essa angústia, essa tribulação que você está passando.
Essa é a alegria verdadeira. Então nós enchemos do Espírito. Vamos cada dia mais buscando, e quando nós estamos cheios, então nós somos guiados por esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é uma ordem. Não é só vir encher na vigília, em um culto e tudo mais. Não, diariamente sermos cheios, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que busca a santidade, aquele que almeja, aquele que deseja, aquele que quer cada dia mais ser santo, parecido com Jesus, vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que é interessante? Isso aqui pega muito. Isso aqui, muitos acham que é bobeira, mas vai falar como que nós enchemos do Espírito. A Bíblia, no próximo versículo aí, você vai ver como a gente vai se enchendo. E eu quero ler uma versão aqui para você ver que interessante. A versão, a mensagem, aí em Efésios. Efésios 5, aí no verso 19, como nós enchemos do Espírito. E diz assim, preste atenção: não busquem, vou ler o verso 18 também, o 18 e 19. Não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem, bagunça, não agrada ao Senhor, pecado e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus, à vontade, sem parar, sem cessar. E agora como nós vamos enchendo? Cantem hinos e não músicas de boteco. Cantem músicas que brotam do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus e o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Como nós enchemos? Como nós buscamos? Como vamos ser cheios? Como nós estamos mais próximos? Salmos, entoando louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando nós queremos mais do Senhor, então no seu momento, na parte da manhã, meu irmão, faça isso. É maravilhoso isso. Mas tem uma constância, porque vai começar a doer, vai começar a te incomodar. Mas na sua manhã e na parte da noite, faça uma playlist para você, mas de músicas cristocêntricas e músicas sadias, espirituais. Comece a louvar ao Senhor todas as manhãs. A primeira coisa que você fizer, faça isso. Coloque um louvor, um hino, e comece a adorar junto. Comece a adorar. Onde você estivesse aqui, nós estivéssemos aqui juntos, reunidos e adorando. Te damos honra. Começa. Faça isso. E junto com isso, comece a orar. Depois você vai ler a Bíblia. Calma, nós vamos chegar nessa parte. Mas primeiro é essa parte aí. Junto, adoração. Busca ao Senhor. Seu versículo já está separado. Então você começa na parte da manhã a clamar ao Senhor. Coloca na televisão lá. Tem vezes que eu chego lá em casa, eu tomo um susto. Está tão alto que eu escuto aqui da igreja, que a Dani coloca lá. Eu falo, minha filha, abaixa um pouquinho. Também. Mas começa a fazer isso. Coloca na parte da manhã. Coloca músicas, louvores. E começa a cantar junto. Quando você perceber, já foi 3, 4, 5.
Se você trabalha, acorda 1 hora mais cedo. E faça isso. Você vai começar a se encher de Deus. Você vai começar a desejar mais Deus. Que você vai passar o dia que vai querer. E você faz isso na parte da noite também, mas você já vai querer no outro dia de novo. Então você vai buscando, vai se enchendo, vai clamando ao Senhor, vai desejando essas coisas, vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Quando você começa a estudar as Escrituras, você ouve a voz de Deus. Você ouve a voz do Senhor falando contigo. Quando você começa a estudar, depois desse momento, as Escrituras, você pode separar. Se você fazer isso durante 1 hora, você separa aí meia parte do tempo para essa parte do louvor e a outra para as Escrituras, para você estudar. E no outro dia, se possível, volte no mesmo versículo. Não tenha pressa para querer acabar a Bíblia. Não, preciso ler ela tal em 1 semana. Não. Tem aproximadamente umas 2 semanas que eu estou no mesmo versículo. Volto nele. Meu momento de estudo, de meditação nesse mesmo versículo. Falei, meu Deus, eu preciso até que o Senhor, eu ouça aqui, o que é isso aqui? Você vai começar a se encher de Deus. Você vai começar a se encher de Deus. Se encher do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece quando você começa a se encher? Quando você está cheio de Deus, então a voz de Deus vem como muitas águas, o ruído de muitas águas, e começa a encher a casa, começa a encher o seu coração, e você começa a transbordar de Jesus, do Espírito Santo. Ah, meu irmão, isso é maravilhoso. E sabe o que é interessante? Como o profeta Ezequiel falou lá, como som, como ruído de muitas águas. Não sei aqui, mas lá em Minas tem muita cachoeira. Você chega na cachoeira, você vê que maravilha, que coisa linda. Linda. Você vê aquelas pancadas de águas, mas nós conseguimos conversar uns com os outros ainda. Mas quando você entra debaixo daquela cachoeira, e a água começa a bater na sua cabeça e tomar todo o seu corpo, você não escuta mais nada, somente as águas batendo em você. Lembra que tem muitos que estão muito tempo aí, inércios? Precisam entrar debaixo das águas que fluem do rio, do trono de Deus. Então essas águas começam a tomar você, e você começa a estar sensível à voz de Deus, porque as outras pessoas vão começar a falar as coisas, o inimigo vai começar a lançar, porém você está debaixo da presença de Deus, você está se enchendo da presença de Deus, então você escuta a voz de Deus, então vem aquela tentação e você fala não, então vem aquelas coisas que parecem ser boas e você fala não, não é a vontade de Deus, então você ouve para você ir, e Deus fala sim, você vai. Então vem outra coisa, você fala não, porque você está sensível à voz de Deus. E essas águas que encheram a casa, que encheram o seu coração, transborda. E não só isso, quando estamos cheios, transbordando, passamos isso para as outras pessoas também. Passamos essa verdade para o próximo. Queremos falar para ele, olha, é bom demais isso, é bom demais. Isso que os discípulos experimentaram. É por isso que eles não negociaram sua fé. É por isso que eles morreram, decapitados, queimados, todos os apóstolos menos João, que de certa forma também foi martirizado ao ter abandonado em uma ilha. Mas todos. E vários outros cristãos que não negociam. Por quê? Cheios de Deus, buscando, não param,
não param, até que a casa esteja cheia, até que todo o meu coração esteja transbordando. E quando transborda, não para, porque se você ligar a torneira e deixar transbordando, o copo não vai parar, vai continuar transbordando, e vai continuar, e vai continuar. E assim, nós vamos poder chegar em pessoas, crianças, chegar em homens e mulheres, falar assim: olha, eu não tenho em ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, eu não tenho um apartamento assim, uma casa assim, não posso te oferecer luxo, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, eu não tenho um doutorado, não tenho um mestrado nisso, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, eu não sei, não tenho habilidades para muitas coisas, eu não acho que eu não, mas o que eu tenho eu te dou. Porque isso é de graça para nós. O que Ele pede é que nós sejamos santos e que nós enchemos cada dia mais do Espírito Santo de Deus. Busquemos mais e mais esse Deus maravilhoso. Essa juventude precisa experimentar essas coisas. Porque você não sabe quantas pessoas, quantas meninas. Eu postei um vídeo esses dias, alguns viram, repostaram. Eu recebi pessoas falando: ah, eu estou com depressão. Ah, eu estou assim. Ah, a minha alma está seca. Foram coisas que eu até assustei. E quantas crianças estão passando por isso? Vi reportagem esses dias de um menino que se suicidou sozinho no banheiro. Menino novo. Não aparentava ele estar com depressão, com algo do tipo. Quantas pessoas passaram perto desse menino? Quantas pessoas, quanto cristão passou perto desse menino? Quantos? Quantos jovens que clamam, que buscam, que estão em todos os eventos, passaram perto desse menino? Mas por não estar cheios de Deus, por não estar cheios do Espírito Santo, não perceberam isso. Não perceberam. Quantos estão passando assim ao nosso redor e nós não percebemos isso? O que ela precisa é uma palavra de vida, mas não está cheio de Deus, então não tem Deus para dar para essa pessoa. Mas nós somos cristãos. Como pode? Não dá para entender uma pessoa que diz ser cristã e não tem Deus para dar essa pessoa, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem para falar: olha aqui, ó, o que eu tenho eu te dou. Não tem. Quantos estão assim à beira da morte, do precipício, precisando de uma palavra de vida, precisando de um consolo, precisando da verdade que nós conhecemos? Então essa pessoa irá mudar. Nós clamamos ao Espírito Santo para que vá naquele coração. Certamente a palavra não irá voltar vazia quando nós mencionamos para essa pessoa. Certamente ela não vai voltar vazia, mas há uma diferença. Há uma diferença.
que aconteceu com os discípulos? Foram expulsar o demônio e não conseguiram. Achavam que estava arrasando por ter conhecimento. Foram expulsar, não conseguiram. Voltaram chorando: ah, mestre, Senhor, nós não conseguimos. Até quando? Até quando? Essa é a diferença de quando nós estamos buscando, orando, jejuando, clamando, entoando hinos de louvor e adoração, e brotando, e às vezes Deus vai até colocar em seu coração uma música, não sei, um louvor. Isso acontece porque já aconteceu comigo. De Deus brotar algo na sua mente e você começa a escrever e vira uma música. Até quando? Mas se você estiver cheio, se seu coração estiver cheio de Deus, transbordando, você todos os dias enchendo, certamente, demônio irá embora, no poder do nome do Senhor Jesus, porque Ele tem que ir embora. Pessoas serão curadas, pessoas serão resgatadas, no poder do Espírito Santo. Pessoas irão ser transformadas por causa do Espírito Santo, que nós vamos pregar, nós vamos ensinar sobre Ele, nós vamos falar sobre a verdade. Então o povo vai escutar esse som que nós clamamos. É a voz de Deus falando: filho, eu te amo, eu estou aqui. Eu te salvei, eu te tirei do lamaçal, eu transformo a sua vida, eu mudo a sua família, eu tiro essa depressão de você, eu tiro essa angústia de você, eu tiro essa mágoa do seu coração, eu tiro. Vamos ouvir a voz de Deus, e essas pessoas também, através de nós. Isso quando nós se enchemos e quando nós estamos cheios, transbordando desse Espírito. Eu não sei quando que Deus vai fazer algo nessa cidade ou no meio da gente, mas uma coisa eu sei que Ele vai fazer. Por quê? Já tem feito. Mas o pedido é que se alastre isso, assim como nos séculos passados, com os cristãos perseguidos, morriam, mas o Evangelho se alastrava de uma forma poderosa. As pessoas iam sendo salvas. Existem pessoas aqui que estão com vontade, que desejam buscar, que desejam ser cheios. Existem aqui, eu sei. A palavra para você é: continue, até que a casa esteja cheia. E quando estiver cheia, não pare. Olha o tanto de coração que ainda precisa ser cheios também. Se você está transbordando, não seja egoísta. Vá para o próximo, ele também precisa transbordar. Passe para o próximo, pregue para o próximo, ame o próximo, ensine isso para ele, chame ele, vamos fazer isso, vamos fazer nós dois, vamos começar, vamos juntos. Isso vai alastrando. Então
nós conhecemos como avivamento. Pode-se tomar toda Maceió, ou pode tomar sua casa toda. Não sei, mas isso pode acontecer. Então não pare. Não pare. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é infinitamente mais. E mais uma coisa, para você que é cristão, que essa palavra foi para a igreja. Eis que estou à porta e bato. E Ele está na porta batendo. E Ele bate no seu coração nesta noite. Meu filho, é para você se encher do meu Espírito. É para você se encher do meu Espírito. E quando o medo vier, quando Satanás vier como um leão ao derredor, ele entenda que o leão, o Todo-Poderoso da tribo de Judá, é o que habita em nós. Ele ruge contra as potestades, os principados. E quando tiver tudo escuro, quando começar você ficar triste e você começa a perceber as trevas, Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a luz. Então Ele bate. É esse que está batendo em seu coração nessa noite. E se você deseja isso, eu quero te convocar a ficar de pé. E nós vamos cantar.